porque pelo menos 3 versões de minutas que revelam interesses golpistas foram citadas em investigações ou foram encontradas em endereços de aliados de pessoas próximas ali a Jair Bolsonaro desde o fim da gestão do ex-presidente. As apurações da Polícia Federal indicam que no entorno do ex-presidente havia uma equipe para assessorar e elaborar documentos de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem a esses interesses para manter esse grupo político no poder. Entre essas pessoas que teriam entregue documentos, então, a Jair Bolsonaro para essa avaliação, está o ex-assessor para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins. Fábio Piperno, Luiz Felipe Dávila estava ressaltando aqui a gravidade desses fatos que vão aparecendo e principalmente de como as questões eram debatidas, entre aspas, nesta cozinha de Jair Bolsonaro. De que maneira esses documentos que nós já debatemos aqui, que parte de vocês entende que não seria precisamente um planejamento de golpe, mas informações que eram prestadas a Jair Bolsonaro, esses documentos, essas minutas podem ou não comprometer o ex-presidente no teu ponto de vista? Elas podem comprometer porque a gente não sabe onde é que isso vai chegar. Estão aparecendo mais evidências a cada salto que a investigação dá. Então, veja, alguns meses atrás, nós falávamos da tal da minuta que foi encontrada na casa do Anderson Gomes. Uma postinha, guardado e tal. Torres, desculpa. Então, veja, naquele momento, o que era aquilo? Era um papel que poderia ser, de fato, um documento ou alguma coisa que ele guardou distraidamente. Então, todas essas versões eram plausíveis. Todos nós temos papéis, recebemos papéis na pressa, guarda lá, e depois eu vou ver o que é isso. Isso é uma coisa, principalmente típica de brasileiro. Eu, pelo menos, eu guardo um monte de coisa assim. Então, era algo plausível. Então, um papel isolado. Só que aí, a gente percebe que há uma multiplicação dos papéis, uma multiplicação dessas minutas. Então, Bolsonaro tem uma, aí o Felipe Martins tem outra, aí não sei quem tem outra, aí o Felipe Martins leva para o Bolsonaro avaliar e o Bolsonaro corrige. Então, veja, esse para mim, nesse quesito minutas, é o momento fundamental. Ora, se o Bolsonaro parou, olhou e pediu correção, falou, acerta aqui, põe ali, tira ali, então, veja, não é uma coisa tão desorganizada e aleatória assim. O que foi feito disso daí para frente... Você indicaria, por exemplo, um planejamento? Sim, ele pediu para corrigir. Olha, isso vai ser assim, isso vai ser assado. Então, se isso foi executado ou não, é uma outra história que as investigações vão apontar. Mas, naquele momento, aquele papel era algo que denotava, sim, um planejamento. Agora, 4h26, quem nos acompanha pela rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Até já. Fala, Langani. Então, a indignação moral do Piperno com uma tentativa de golpe não muda a lei. Né? A lei diz o seguinte, olha, o planejamento de um crime não é um crime, a não ser que o planejamento seja um próprio crime. Então, você quer... matar alguém, compra uma arma no mercado ilegal. Aí você cometeu um crime, mas a intenção de matar, por mais que seja moralmente condenável, você está fazendo todo um planejamento, né? Eu quero vir aqui matar um dia o Piperno, não, eu gosto muito dele, não que eu vá fazer isso, mas por mais que eu esteja nesse campo do planejamento e fiz todo um plano para isso, a nossa lei entende que isso não é crime. Então, por enquanto, dados os elementos que a gente tem até agora, a tal da minuta, eu não consigo entender, Evandro, como que essa minuta ela vai conversar com o artigo 359-L, que diz que o que seria um crime contra o Estado Democrático de Direito? Seria atentar, né, impedir o funcionamento de um dos poderes com violência ou grave ameaça. Então, eu não vejo que houve o uso da violência ou uma grave ameaça, porque não houve uma ameaça comunicada, né, à outra parte. Quer dizer, se você não comunicou a outra parte, deixou de ser uma ameaça por definição. Então, a gente está no plano de cogitação e planejamento, que ainda não é crime, a não ser que venham aparecer o quê?
mais evidências, mais provas que houve, de fato, alguma tentativa de real. Por exemplo, grampear lá um ministro do Supremo. Sim. Aí é um crime. Fala, segredo. Você está omitindo uma coisa na tua análise, me parece, com respeito. A existência do vandalismo do dia 8 de janeiro. Se não tivesse acontecido isso, provavelmente a gente não estaria conversando isso e provavelmente não teríamos argumento na narrativa, essa palavrinha tão mágica que tem tomado tanta força ultimamente. Por que a narrativa não aplicaria? Porque não teve o efeito. Não teve ninguém viu esse vandalismo que é atribuído a um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, chamando as pessoas de terroristas, de golpistas, transformou um vandalismo exatamente igual a que aconteceu em 2013 e 2017, só que nesse caso aqui era golpe, lá era um encontro político, uma manifestação política. Os dois destruíram patrimônio público, mas nesse caso em particular, tendo esse argumento de documentos, de reuniões, de conspiração, junta uma coisa com a outra. E aí vem a minha dúvida, e eu não consegui até agora, e talvez as investigações mostrem isso. Juntar uma coisa com a outra. Perfeito. Eu não consigo até agora encontrar um elo, uma pessoa ou um documento que mostre que esse argumento de reuniões e uma eventual minuta com a participação de quem quer que seja se transformou em essa quantidade de gente indo a quebrar uma grande quantidade de patrimônio. Porque não tendo esse elo, aí estaríamos na frente de uma narrativa. Foi utilizada uma questão para dar suporte a outra, que até agora, de novo, talvez apareça depois, mas até agora eu não consigo elo. E aí um detalhe final. Claro. Se você observa as sentenças que foram proferidas contra os que já foram sentenciados de participação no dia 8 de janeiro, tem sim violência, tem uso de armas. Mas aonde que estavam as armas? Mas se você dá argumento de uso de violência e arma, vincula com esse artigo 350. O Piperno está discordando assim, quase em tudo, eu percebi. O Dávila quer se manifestar e o Gani também, aí eu abro espaço para você, Piperno. Fala, Dávila. Não, duas coisas na colocação do Segré que me parecem super importantes. A primeira coisa é o seguinte: qual é o vínculo da investigação da minuta do golpe com o 8 de janeiro? Como não tem hoje uma prova, e evidentemente não tem prova, porque o presidente e seu governo já haviam deixado o poder, é justamente para dar veracidade à narrativa. Isso aí é para pincelar a narrativa de verdade. Olha, os golpistas vinham lá planejando isso há um tempão e finalmente isso desencadeou no 8 de janeiro. Não tem nenhuma correlação entre uma coisa e outra, mas isso faz sentido justamente porque esses dois fatos isolados você consegue contar ou preencher o vazio contando uma história de que havia uma correlação. Outra, olha, tá aqui, tá vendo as evidências? Que houve a minuta do golpe, que teve isso, portanto, isso aqui desencadeou no 8 de janeiro. Agora, eu discordo com uma coisa, Segredo, que você vem dizendo. Eu acho que o governo petista ia para cima, assim, atrás de minuta de golpe, de tudo isso que eles vêm fazendo aí, mesmo que não tivesse o 8 de janeiro. O problema é que mesmo descobrindo essas coisas, trazendo à tona, provavelmente ia aparecer mais como perseguição política do que como veracidade, porque não estava atrelado ao fato do 8 de janeiro. Então, o 8 de janeiro é a narrativa que, na verdade, dá o tempero para interpretar as coisas que eles já queriam investigar de qualquer jeito, para dizer que havia ali um golpe caminhando e que o 8 de janeiro, vamos dizer, foi assim o final desastroso de uma tentativa frustrada de golpe. Que foi, Gani? Não, então, concordo absolutamente, Dávila, pelo seguinte, toda essa minuta e todas as intenções que aparecem até agora dizem respeito enquanto eles eram governo, né? Então, prisão de um ministro lá do Supremo, quando eles tinham todo o aparato policial ou o comando das Forças Armadas, e não depois que eles não eram mais governo. Isso não faz sentido. Então, me parece que há uma forçação de barra jurídica de atrelar isso ao dia 8 de janeiro, para daí sim dar validade ao artigo 359-L. Houve uma tentativa de impedir o funcionamento dos poderes, mas houve uma tentativa quando você não é mais governo? É isso que não faz sentido, concordo absolutamente com os meus colegas. Ô, Piperno, e por que você discorda profundamente? Porque enquanto o Segré e os nossos outros colegas falavam aqui, você estava assim balançando a cabeça e não, por quê? Não, de muita coisa. Bom, primeiro que o 8 de janeiro é incomparável, não pode ser de forma alguma colocado, por exemplo, na mesma prateleira do que aconteceu
no Congresso em 2017 ou em 2013. Por que até não? Porque o 8 de janeiro, Segré, foi o fecho, assim, o grande finale de uma construção que durou, no mínimo, eu acho isso muito discutível, mas no mínimo 70 dias, eles ficaram acampados 70 dias sob o abrigo das Forças Armadas que impediram, inclusive, forças de segurança do Distrito Federal de desmontarem aqueles acampamentos. Então, generais atuaram e houve, inclusive, um deles, né, que chegou lá para o Capelli e falou: nem hoje, porque eu tenho muito mais tropas do que você. No momento de desmontar aquilo. Diga. Não, eu entendo que você está falando o seguinte, olha, tem todo um contexto, esse contexto o pessoal estava acampado e aí de repente foi lá e, né, teve um estopim. Agora, é diferente de uma ordem que veio de cima, você entendeu? Uma coisa que pode ter tido um contexto que resultou numa escalada, numa insurreição ali desorganizada. Outra coisa, chegaram os militares e falaram assim, ó, vocês vão invadir porque vai gerar um caos e a gente vai entrar. São coisas diferentes. Eu não sou assodado a ponto de... Eu não tenho pressa, porque eu acho que as conexões, elas... À medida que o tempo passa, elas vão se amarrando mais. Mas, de qualquer forma, então eu quero só voltar um pouco no tempo. Quando a gente falava há poucos minutos sobre as minutas. Então, veja, as minutas e essas reuniões em que as minutas foram discutidas, especialmente aquela do Felipe Martins, elas jogam por água abaixo a tese de que elas simplesmente foram papéis que surgiram e que não tinham nenhuma outra conotação. Não. As minutas comprovam que isso foi discutido, sim. Aí eu concordo com o Alan que, se a gente se basear apenas nessas minutas, não dá para ver a tipificação de crime. Porém, fica evidente que, em algum momento, houve um planejamento, que se foi frustrado ou não, é uma outra história. Mas o planejamento ele foi iniciado. E outra coisa que eu sempre me pergunto, o que teria sido da democracia brasileira e do Distrito Federal, mais especificamente, se aquele caminhão que carregava, sem querer, sem saber, a bomba explode, gerando aquela tragédia toda no dia 24 de dezembro, com toda essa urdidura de um lado e milhares de pessoas acampadas de outro? Olha, essas e outras questões a gente vai debater mais aqui daqui a pouco.